fazer um recap aqui bem, de novo, né? Voltar às aulas da quinta série e explicar um pouquinho o que que é o efeito estufa, né? Então, não se preocupe, a gente vai explicar direitinho, só para caso alguém não saiba do que a gente está falando. Mas é rapidinho, eu prometo. Então, vamos fazer, né? Aproveitando que a gente sempre faz isso, vamos fazer uma analogia, né? Então, pensa num ônibus que está parado sob a luz do sol, né? Aquele lá, você está no trânsito, parado lá, sei lá, na Avenida Rebouças, e você está, né, aquele solão do meio-dia. Os raios, eles chegam como radiação solar visível, né? Você está vendo a luz, passam pelos vidros e aquecem o interior, né? Então, eles geram calor. E esse calor, que é uma radiação infravermelha, procura sair pelos vidros do ônibus, né? Mas tem dificuldade de passar por eles. Então, a facilidade que os raios, né, radiação solar passaram não é a mesma que a radiação infravermelha em forma de calor, né? Volta, então, né? Tem uma dificuldade maior. Então, uma parte dela fica presa dentro do ônibus, e é por isso que você fica naquele calorão enorme e reza aí, né, para as Petrans mudarem os ônibus para ter ar-condicionados, né. E a mesma coisa acontece com a Terra, né, então alguns gases, como o vapor d'água e o gás carbônico, funcionam como o vidro do ônibus, eles deixam passar a radiação ultravioleta, mas eles dificultam o retorno do calor para o espaço, né? Então, quando aumenta a concentração desses gases na atmosfera, como por exemplo o clássico, né, que todo mundo já conhece, gás carbônico, o efeito estufa fica mais intenso e, portanto, fica mais difícil o calor ir para o espaço, né? E essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando a famosa mudança climática. Só que uma coisa que às vezes as pessoas confundem, eu acho que isso acontecia muito quando eu era pequena também, eu não entendi essa parte, né? Porque eles acham que o problema é o efeito estufa, né? Mas o efeito estufa, na verdade, ele é um fenômeno natural que já existe na nosso planeta. E ele é o responsável do porquê a temperatura da Terra seja favorável à existência de vida no planeta, né? Então, o problema aqui não é o efeito estufa, né? Então, se você por algum acaso aí estiver na quinta série ouvindo a gente, não responda isso na sua prova. Não é o problema, não é efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural do planeta. O problema é o aumento da concentração de gases que aumenta o efeito estufa. E quando que esse efeito estufa começou, então, né? Dando aqui um pouquinho de história, né, natural. Para começar, como a gente explicou, se ele não existisse, a temperatura média da superfície da Terra seria menos 18 graus. Então, eu acho que talvez não seria tão agradável, né? Como a nossa média de 15 graus hoje, né? Então, ele seria 33 graus mais baixo. Eu acho que isso aí faz um pouquinho de diferença, aí tem que pegar um pouquinho mais de casaco. Então, realmente, ele é necessário para Você está me sobreviver. dizendo que a culpa do efeito estufa não é do PT, não foi eles que começaram com isso? Infelizmente, não. Acho que esse aqui a gente pode riscar da lista de grandes crimes da humanidade que eles fizeram, né? Ficam outros, mas esse, né, a gente retira. Então, o efeito estufa ele é necessário para nossa sobrevivência e para a sobrevivência das outras espécies também, né? Flora, fauna, tudo que a gente existe aqui de vida dentro do planeta. Mas a gente verifica, né, se a gente for ver os gráficos que o Igor estava falando, né, estatística e série temporal, então eles mostram que uma variação da temperatura global, principalmente após a Revolução Industrial, né, então durante esse período, o modo de vida da população humana mudou bastante, né, e o que, né, por coincidência, gente, pura coincidência, uma das características mais marcantes da Revolução Industrial envolve o uso do petróleo como fonte de energia, né? E isso, né? Por quê? Porque, entre outros fatores, a gente inventou o motor a combustão. Né? E o petróleo, o que ele é? Só uma lembrança também. O petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos, e a combustão desse material libera gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, fizemos aqui um resumão para vocês colocarem naquela prova, irem muito bem no Enem desse ano, se tiver Enem, né? Que, né? Ainda não estamos sabendo se vai ter ou não. E é isso, então lembrem, gente, o problema não é o efeito estufa. O efeito estufa é uma coisa natural e beneficia todos, né, nós aqui que queremos continuar a viver num planeta quentinho e agradável, né? Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.